Francisco sempre soube que um dia voltaria àquele lugar, não para visitar, para apagar. A casa de madeira no centro da cidade era o último pedaço de um passado que ele preferia esquecer. Mas quando Arnaldo apareceu no escritório dele, com aquele sorriso político e uma proposta tentadora demais, Francisco entendeu que alguém queria aquela casa morta. E ele ia descobrir o motivo do pior jeito. Francisco estava revisando contratos quando a secretária avisou que tinha visita. Ele nem levantou os olhos. Quem é? Um senhor chamado Arnaldo. Disse que é assunto urgente. Ele travou. Fazia anos que não ouvia aquele nome. Arnaldo. O homem que sempre aparecia nas lembranças ruins da infância, mas nunca com clareza suficiente para acusá-lo de nada. Apenas uma sombra. Uma presença incômoda nas bordas da memória. Pode deixar entrar. Arnaldo entrou como se fosse dono do lugar. Terno caro, cabelos grisalhos impecáveis, postura ereta. Aquele sorriso político que Francisco reconheceu na hora, o sorriso de quem já decidiu que vai ganhar antes mesmo de negociar. Francisco, olha só como você cresceu. Nem parece o menino da casa de madeira. Francisco não respondeu. Apenas apontou para a cadeira em frente à mesa. Arnaldo sentou-se com calma. Cruzou as pernas, olhou ao redor do escritório como quem avalia um investimento. Ouvi dizer que você está de olho naquele terreno no centro, o da casa antiga. Boa escolha. Lugar perfeito para um centro comercial. Valorização garantida. Francisco estreitou os olhos. Como você sabe disso? Arnaldo riu baixo. Ah, Francisco, nesse ramo todo mundo sabe de tudo. E eu vim aqui justamente para facilitar as coisas. Aquele terreno tem umas pendências antigas nos registros. Nada grave, claro. Mas burocracia, você sabe como é. Demora, complica. Mas se você quiser agilizar, tenho bons contatos na prefeitura. Podemos resolver isso em questão de dias. Francisco ficou em silêncio, observando, calculando. Arnaldo continuou inclinando-se levemente para a frente. E claro, se você topar uma parceria, posso entrar com parte do capital. Divido o risco, divido o lucro. Justo, não acha? A voz era suave, quase amigável, mas havia algo ali, uma urgência disfarçada. Uma ansiedade que Arnaldo tentava esconder atrás do sorriso ensaiado. Francisco respirou fundo. Vou pensar. Arnaldo piscou. Claramente esperava outra resposta, mas recompôs-se rápido. Claro, claro. Pense com calma, mas não demore muito. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Ele se levantou, estendeu a mão. Francisco apertou, firme, rápido, sem afeto. Quando a porta se fechou, Francisco ficou parado no meio do escritório. A sala parecia menor. A mão dele ainda sentia o aperto frio do cumprimento. Ele já tinha ouvido aquilo antes. Em outro contexto, em outra época, quando o pai ainda estava vivo e a casa de madeira era tudo o que eles tinham. Francisco pegou o telefone e ligou para o advogado. Quero todos os documentos daquele terreno no centro, hoje. Desligou antes que o homem pudesse responder. Então pegou as chaves do carro e saiu sem avisar ninguém, porque alguma coisa naquela conversa tinha mexido com ele, e Francisco precisava ver a casa. Agora, as máquinas entrariam em 48 horas, não para avaliar o investimento, mas para entender por que Arnaldo queria tanto que aquela casa sumisse. O carro cortava o trânsito da cidade, enquanto Francisco apertava o volante com força. Fazia mais de 20 anos que ele não ia até aquele bairro. Não por falta de tempo, mas por escolha. Algumas memórias doem demais para serem revisitadas. Enquanto dirigia, os flashes vinham sem pedir licença. A casa de madeira que rangia no inverno. O cheiro de café da mãe pela manhã. O pai saindo cedo, voltando tarde, sempre com aquele cansaço honesto de quem trabalha duro. E depois, a queda. O pai tinha um sócio, um homem que ele considerava amigo,
alguém em quem confiava, até o dia em que descobriu que esse homem tinha manipulado registros, desviado recursos, deixado o pai responsável por dívidas que não eram dele. A empresa faliu. A reputação do pai foi destruída, amigos sumiram, e a casa, aquela casa de madeira simples, quase foi tomada. Francisco lembrava da mãe apagando a luz cedo demais para economizar, do pai fingindo calma, com as mãos tremendo no bolso, das contas atrasadas empilhadas em cima da mesa, do silêncio pesado que tomou conta daquela casa nos últimos meses, antes do pai vender. Vender. Não perder, vender. O pai tinha vendido a casa para um casal de vizinhos, gente simples, trabalhadora. Disse que era para proteger a família, que voltaria para regularizar tudo quando a situação melhorasse. Mas a situação nunca melhorou. O pai adoeceu, morreu, e a casa ficou para trás como um símbolo de tudo o que havia dado errado. Francisco jurou que nunca mais seria pobre, nunca mais seria fraco, nunca mais deixaria ninguém tirar nada dele. E cumpriu. Construiu um império no setor imobiliário. Fundou sua própria construtora. Tornou-se milionário, frio nos negócios, preciso nas decisões. Mas nunca voltou àquela casa. Até hoje, quando o carro virou a esquina, Francisco quase não reconheceu o bairro. Prédios modernos cercavam a área, lojas novas, asfalto perfeito, tudo diferente, mas a casa estava lá, de pé, intacta. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou olhando. A madeira estava pintada, o telhado consertado. Havia roupas no varal, flores na janela. Alguém morava ali. Francisco desceu do carro devagar, atravessou a rua. Subiu os 3 degraus da varanda, os mesmos degraus que ele subia correndo quando era criança, e então viu um casal de idosos sentados em cadeiras de balanço. A mulher estava tricotando, o homem lia jornal. Eles levantaram os olhos ao mesmo tempo. Francisco parou. Não sabia o que dizer. Foi a senhora quem falou primeiro. A voz era firme, apesar da idade. "Posso ajudar?" Ele engoliu seco. "Essa casa... eu cresci aqui." A expressão da mulher mudou. Ela colocou o tricô de lado e levantou-se devagar. "Francisco?" Ele arregalou os olhos. "Como a senhora sabe meu nome?" O senhor também se levantou. Seus olhos estavam marejados. "Nós compramos essa casa do seu pai. Há mais de 20 anos." Francisco sentiu o chão sumir. "Vocês... ainda estão aqui?" A senhora assentiu. "Nós nunca saímos. Seu pai nos vendeu essa casa. Temos documentos, contratos, tudo." Francisco balançou a cabeça, confuso. "Mas a escritura nunca foi regularizada. Meu pai morreu antes de..." "Nós sabemos", interrompeu o senhor. "Tentamos regularizar por anos. Juntamos dinheiro. Contratamos advogado, fomos na prefeitura inúmeras vezes, mas sempre que chegávamos perto, algo travava. Alguém engavetava o processo, alguém com influência. A voz do homem tremia. "Nunca conseguimos provar, mas desconfiávamos." Francisco sentiu uma raiva antiga subir pela garganta. "Desde quando isso trava?" O casal trocou olhares. "Não temos certeza, mas tinha um homem. Sócio do seu pai. Ele aparecia de vez em quando, fazia perguntas. Queria saber se a gente ainda morava aqui, se planejávamos sair, sempre com aquele sorriso, aquele jeito político." Francisco fechou os punhos. Arnaldo. Tinha que ser Arnaldo. A senhora deu um passo à frente. "Seu pai era um homem bom. Ele nos vendeu essa casa porque precisava proteger vocês. Disse que voltaria, mas ele nunca voltou." Ela limpou uma lágrima do rosto. "Nós cuidamos desse lugar como se fosse nosso, porque é nosso. Criamos nossos filhos aqui, pintamos as paredes, consertamos o telhado, mantivemos cada detalhe funcionando." Francisco olhou ao redor. A casa estava impecável. Preservada, amada. "Posso
Posso entrar? O senhor assentiu e abriu a porta. Francisco entrou devagar. O cheiro era diferente, mas a estrutura era a mesma. A sala, a cozinha pequena, o corredor estreito e lá no fundo, a porta do quarto onde ele dormia quando criança. Ele caminhou até lá como se estivesse em transe. Empurrou a porta. O quarto agora era um escritório, mas a janela era a mesma. O assoalho de madeira rangendo nos mesmos lugares. Francisco ajoelhou-se no canto do quarto. Ali, exatamente ali, ele escondia suas coisas quando era menino. Moedas, figurinhas, pequenos tesouros. Ele passou a mão pelo assoalho. Sentiu uma tábua solta. Puxou. Embaixo, uma caixa de metal enferrujada. Suas mãos tremeram ao pegá-la. Abriu devagar. Dentro, uma carta. Dobrada, amarelada pelo tempo. A letra era do pai e era endereçada à mãe. Francisco segurou a carta com cuidado. O papel estava frágil, amarelado pelo tempo. Mas a letra do pai era inconfundível. Aquela caligrafia firme, inclinada para a direita. Ele respirou fundo e começou a ler. Minha querida, se você está lendo isso, é porque as coisas não saíram como eu esperava. Vendi a casa hoje. Não foi fácil, mas era a única forma de proteger vocês. O casal que comprou é gente boa, honesta. Eles vão cuidar desse lugar melhor do que eu consegui. Eu sei que você vai me culpar, vai dizer que eu deveria ter lutado mais. Mas, amor, eu lutei. Lutei até não ter mais forças. Meu sócio me traiu. Arnaldo manipulou registros, desviou dinheiro. E quando tudo desmoronou, fui eu quem ficou com a culpa. Eu queria provar minha inocência, queria processar, queria justiça, mas não temos dinheiro para advogados, e ele tem influência, contatos, poder. Se eu brigar, vou perder, e vocês vão perder junto comigo. Então, estou escolhendo proteger o que ainda posso proteger. Vocês. Prometi ao casal que voltaria para regularizar a escritura assim que a situação melhorasse. E vou cumprir. Só preciso de um pouco de tempo. Se nosso filho um dia ler isso, espero que ele entenda. Ser pobre não é vergonha. Desonestidade, sim. Eu vendi a casa, mas nunca vendi minha honra. Com amor, seu marido. Francisco terminou de ler e ficou parado, olhando para a carta, tentando processar. O pai não tinha desistido. Ele tinha feito a única coisa que podia fazer: proteger a família. Francisco dobrou a carta com cuidado. Só então percebeu que as mãos estavam tremendo. Ele saiu do quarto devagar. O casal estava na sala, esperando em silêncio. A senhora o olhou com preocupação. Você está bem? Francisco assentiu, mas não conseguiu falar. Apenas mostrou a carta. O senhor pegou o papel com respeito. Leu em silêncio. Quando terminou, passou para a esposa. Ela leu e chorou. Seu pai era um homem de palavra, disse ela, com a voz embargada. Ele nos prometeu que a venda seria justa, que nós teríamos a escritura, e ele cumpriu sua parte. Pagamos tudo o que foi combinado. Temos todos os recibos. Ela foi até um armário antigo e voltou com outra caixa, dessa vez cheia de documentos. Recibos amarelados, contratos assinados, cartas trocadas entre o pai de Francisco e o casal ao longo dos meses seguintes à venda. Francisco pegou um dos papéis. Era uma carta do pai, escrita 3 meses antes de morrer. Peço desculpas pela demora. A situação está mais complicada do que eu imaginava. Mas não desistam. A casa é de vocês. E vou provar isso. Havia outra carta. Essa, mais curta, mais desesperada. Desconfio que alguém está interferindo nos registros. Alguém que não quer que essa venda seja oficializada. Se algo acontecer comigo, procurem ajuda. Não deixem que roubem o que é de vocês. Francisco sentiu o estômago revirar. Vocês tentaram procurar ajuda? O senhor suspirou. Tentamos, mas sem dinheiro e sem provas concretas, ninguém nos levou a sério. Éramos só um casal simples tentando regularizar uma casa velha. Quem ia dar atenção para a gente? A senhora continuou.
Então decidimos que, mesmo sem escritura, essa era a nossa casa. Pagamos, cuidamos, criamos nossos filhos aqui. E se alguém tentasse nos tirar daqui, a gente ia lutar. Ela olhou Francisco nos olhos. Mas ninguém tentou. Até você aparecer. Francisco engoliu seco. Eu não vim aqui para tirar vocês. Eu vim porque... Ele parou. Porque realmente tinha vindo? Para demolir? Para apagar o passado? Ou porque, no fundo, sabia que havia algo errado naquela história toda? Antes que pudesse responder, o telefone dele tocou. Era Arnaldo. Francisco atendeu, mas não disse nada. A voz do outro lado era ansiosa, quase nervosa. Francisco? Pensei melhor sobre nossa conversa. Acho que podemos acelerar as coisas. Que tal nos encontrarmos amanhã? Posso levar os documentos. A gente fecha tudo de uma vez. Havia urgência demais naquela voz. Medo disfarçado de empolgação. Francisco olhou para o casal, para a casa, para as cartas na mesa e finalmente entendeu. A urgência de Arnaldo não era pelo prédio, era pela casa sumindo. Francisco respirou fundo. Arnaldo! Disse ele com a voz baixa e controlada. A demolição foi cancelada. Silêncio do outro lado. Como assim cancelada? A casa tem donos legítimos e eu vou regularizar a situação. Houve uma pausa longa, pesada. Então Arnaldo falou, e dessa vez sem o sorriso político na voz. Você não sabe no que está se metendo, Francisco. E desligou. Francisco guardou o telefone. Olhou para o casal. Vocês têm advogado? O senhor balançou a cabeça. Não temos dinheiro para isso. Francisco sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela casa. Agora tem. Francisco passou a noite no escritório. Não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a letra trêmula do pai. As palavras pesadas. A honra preservada mesmo na queda. Ele chamou sua equipe jurídica às 7 da manhã. 3 advogados entraram na sala de reuniões com expressões confusas. Não era comum o chefe convocar reuniões de emergência antes do café. Francisco colocou a caixa de documentos em cima da mesa. Quero que vocês revisem tudo isso, contratos, recibos, cartas. Quero saber se essa venda é válida e quero saber quem travou a regularização por mais de 20 anos. O advogado mais velho pegou os papéis e começou a analisar. Esses documentos parecem legítimos, assinaturas autenticadas, valores pagos e comprovados. Mas... Ele parou, franzindo a testa. O que foi? Perguntou Francisco. Tem algo estranho nos registros da prefeitura. Várias tentativas de regularização foram abertas ao longo dos anos, mas todas foram arquivadas, sempre pelo mesmo funcionário. Francisco inclinou-se para a frente. Que funcionário? Um homem chamado Cardoso. Ele trabalhava no departamento de registros. Aposentou-se há 5 anos. Francisco anotou o nome. Descubram onde ele está. Quero falar com ele. Os advogados trocaram olhares, mas não questionaram. 2 dias depois, Francisco estava sentado em um café simples no subúrbio da cidade. À sua frente, um senhor de cabelos brancos e mãos trêmulas mexia nervosamente numa xícara de café frio. Cardoso. Eu não fiz nada de errado, disse o homem, sem olhar nos olhos de Francisco. Só seguia ordens. Ordens de quem? Cardoso hesitou. Olhou ao redor, baixou a voz. De um homem influente, empresário. Ele me ligava sempre que um processo daquele terreno aparecia. Dizia que era questão de tempo até regularizar, que era só adiar um pouco. Arnaldo, disse Francisco. Não era uma pergunta. Cardoso assentiu devagar. Ele me pagava bem, não era muito. Mas para mim, naquela época, fazia diferença. Eu tinha filho na faculdade, contas atrasadas. E ele dizia que não estava fazendo nada grave, só adiando papelada. A voz do homem falhou. Eu não sabia que tinha uma família morando lá. Não sabia que eles tinham pago pela casa. Eu só arquivava os processos. Francisco ficou em silêncio.
olhando para aquele homem quebrado. Não sentiu raiva, sentiu pena. Você pode provar isso? Cardoso engoliu seco. Eu guardei tudo. Recibos dos pagamentos dele, ordens assinadas. Eu tinha medo de que um dia isso voltasse para me assombrar. Ele puxou um envelope velho da bolsa. Está tudo aqui. Francisco pegou o envelope. Abriu. Dentro, recibos com o nome de Arnaldo, comprovantes de transferências e uma ordem assinada de próprio punho mandando arquivar processos específicos, incluindo o da casa. Cardoso respirou fundo. E mais uma coisa, ele vinha aqui toda semana, perguntava se você já tinha decidido demolir. Sempre perguntava a mesma coisa. Já marcou a demolição? Francisco sentiu um arrepio. Ele olhou para Cardoso. Por que você está me dando isso? O homem finalmente levantou os olhos. Porque eu carreguei essa culpa por anos. E quando vi seu nome nos jornais, vi que você é filho daquele homem. O homem que vendeu a casa. O homem que Arnaldo destruiu. Cardoso limpou uma lágrima. Eu quero que isso acabe. Eu quero dormir em paz. Francisco guardou o envelope dentro do casaco. Obrigado. Ele se levantou para sair, mas Cardoso segurou seu braço. Ele vai tentar te parar. Arnaldo não desiste fácil. Ele tem contatos, poder, dinheiro. Francisco olhou para a mão trêmula no seu braço, depois para o rosto cansado do homem. Eu também tenho. Voltou ao escritório com o envelope. Chamou os advogados novamente. Quero que preparem tudo para regularizar a escritura da casa. Hoje, e quero que enviem uma cópia desses documentos para o escritório de Arnaldo. Sem explicações, só os documentos. O advogado mais velho arregalou os olhos. Senhor Francisco, isso pode gerar um conflito legal sério. Arnaldo pode te processar por difamação, Deixa ele tentar. Os advogados saíram. Francisco ficou sozinho no escritório. 2 horas depois, o telefone tocou. Era Arnaldo. Dessa vez, sem o sorriso político, sem a voz suave. Você está brincando com fogo. Francisco encostou-se na cadeira. Não estou brincando, estou corrigindo. Corrigindo? Você não tem ideia do que está fazendo. Aquele terreno vale milhões. A gente não vai fazer nada, cortou Francisco. A casa tem donos, e eu vou garantir que eles tenham o que é deles por direito. Houve uma pausa pesada. Então Arnaldo mudou de estratégia. A voz ficou mais baixa, quase ameaçadora. Seu pai era um fraco. Morreu pobre e humilhado. Você quer acabar igual? Francisco sentiu a raiva subir, mas respirou fundo, controlou-se. Meu pai morreu honrado. Você é que vai morrer sozinho. E desligou. Ele ficou olhando para o telefone, pensando, calculando. Arnaldo não ia desistir, mas Francisco também não. E pela primeira vez em décadas, ele não estava fazendo isso por dinheiro. Estava fazendo por justiça, por honra, pelo pai que nunca teve a chance de terminar o que começou. Levou 3 semanas para preparar tudo. 3 semanas de reuniões com advogados, revisão de documentos, validação de assinaturas, mas no final estava feito. A escritura da casa foi regularizada. Oficialmente, legalmente, o casal agora tinha o documento nas mãos, depois de mais de 20 anos esperando. Francisco estava no escritório quando recebeu a confirmação. O advogado entrou com um sorriso discreto. Está feito. A casa é oficialmente deles. Francisco assentiu. Sentiu um peso sair dos ombros. Um peso que ele nem sabia que carregava. E o projeto do centro comercial? Já transferimos para o outro terreno, 2 quarteirões dali. Menor, mas viável. Os investidores concordaram. Francisco olhou pela janela. A cidade se estendia lá embaixo. Prédios, movimento, dinheiro circulando. Ele tinha perdido um bom negócio, mas tinha ganho algo que dinheiro não comprava. Obrigado. O advogado saiu. Francisco ficou sozinho. Então pegou o telefone e fez uma ligação.
2 horas depois, estava sentado numa sala de reuniões discreta. À mesa, 6 homens. Empresários, construtores, investidores, os principais nomes do setor imobiliário da região. Gente que Francisco respeitava e que respeitava Francisco. Ele não levou documentos, não preparou apresentação. Apenas sentou-se à cabeceira da mesa e falou: "Vocês me conhecem há anos, sabem como trabalho, sabem que minha palavra vale mais do que contrato." Os homens assentiram. "Por isso vim aqui hoje falar sobre Arnaldo." Houve um silêncio pesado. Francisco continuou com a voz calma, mas firme. "Não vou acusá-lo publicamente, não vou apresentar provas, não vou fazer denúncias, mas vou dizer uma coisa: não farei mais negócios com esse homem. E sugiro que vocês avaliem com quem escolhem trabalhar." Um dos empresários se mexeu na cadeira. "Francisco, você está ciente do que está dizendo? Arnaldo tem décadas de mercado, contatos importantes. Se você... Eu sei exatamente o que estou dizendo", cortou Francisco. "E sei exatamente por que estou dizendo." Ele olhou ao redor da mesa. "Confiem em mim, ou não confiem. A escolha é de vocês, mas eu já fiz a minha." Ninguém disse mais nada. Francisco se levantou e saiu. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Discretamente, silenciosamente. Francisco tinha cortado relações com Arnaldo, e no mercado imobiliário, onde reputação valia mais do que capital, isso significava algo. Uma semana depois, Arnaldo perdeu um contrato importante. Uma construtora que sempre fazia negócio com ele decidiu seguir outro caminho. 2 semanas depois, outro projeto foi cancelado. Sem explicações. 1 mês depois, investidores pararam de retornar ligações. Não havia escândalo, não havia denúncia pública, não havia processo. Apenas portas se fechando. Uma a uma. Arnaldo tentou reagir. Ligou para Francisco 3 vezes, deixou mensagens, ofereceu acordos, ameaçou processos. Francisco não respondeu nenhuma, até que, numa tarde chuvosa, Arnaldo apareceu pessoalmente no escritório, sem avisar, sem marcar. A secretária tentou impedi-lo, mas ele passou direto. Entrou na sala de Francisco como um animal acuado. "Você está me destruindo!" Francisco nem levantou os olhos dos papéis. "Estou apenas fazendo escolhas." "Escolhas?" Arnaldo riu, mas era um riso sem humor. "Você está acabando com minha carreira, com tudo que construí." Francisco finalmente olhou para ele. "Você acabou com a vida do meu pai, destruiu a reputação dele, impediu que ele regularizasse uma venda honesta, e ainda acha que tem o direito de reclamar?" Arnaldo parou. Abriu a boca, fechou, tentou encontrar palavras. Eu só fiz negócios, é o mercado. Todo mundo nada", cortou Francisco. "Você manipulou, corrompeu, sabotou e achou que nunca ia pagar por isso." A voz de Francisco era baixa, controlada, mas havia aço nela. "Você não vai me processar, não vai me expor. Porque se fizer isso, eu coloco tudo à tona, todos os papéis, todos os nomes, e aí não vai ser só sua carreira que acaba. Você não aguenta o que isso faz com seu nome." Arnaldo ficou pálido. Você está blefando." Francisco abriu uma gaveta, tirou uma pasta, colocou em cima da mesa. "Quer testar?" Arnaldo olhou para a pasta. Não tocou nela, mas sabia o que tinha ali. Ele recuou um passo. Depois outro. "Você vai se arrepender disso." Francisco voltou a olhar para os papéis na mesa. "Pode sair." Arnaldo ficou parado por mais alguns segundos. Então virou-se e parou na porta. "Você acha que venceu?" Francisco não levantou os olhos. "Eu só parei de perder." A porta bateu. Francisco respirou fundo. Não sentiu vitória. Não sentiu alegria. Apenas alívio. Porque pela primeira vez desde que era criança, ele não estava correndo do passado. Estava corrigindo o que nunca deveria ter sido quebrado.
3 meses se passaram. A casa foi reformada, não demolida, não destruída, restaurada. Francisco contratou os melhores profissionais. Pediu para preservarem cada detalhe original. A varanda onde o casal passava as tardes, a porta marcada com as alturas dos filhos, o assoalho de madeira que rangia nos mesmos lugares de sempre. Não era sobre apagar o passado, era sobre honrá-lo. O casal chorou quando viu o resultado. A senhora abraçou Francisco e não conseguiu falar, apenas chorou. Francisco sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Paz. Enquanto isso, Arnaldo sumiu do mercado. Não literalmente, mas socialmente. Projetos que antes eram garantidos agora eram recusados sem explicação. Reuniões que antes eram certas agora eram desmarcadas em cima da hora. Telefones que antes eram atendidos na primeira chamada agora caíam na caixa postal. Ninguém falava sobre isso abertamente. Não havia acusações, não havia denúncias públicas, mas todos sabiam. E no mercado imobiliário, onde confiança valia mais do que contratos, isso era suficiente. Arnaldo tentou se reinventar, procurou novos parceiros em outras cidades. Mas a notícia viajava rápido e Francisco tinha amigos em muitos lugares. Não por vingança, mas por precaução. Era um sábado ensolarado, quando Francisco voltou a casa para a visita final. Queria ver o trabalho concluído. Queria entregar pessoalmente a chave nova para o casal. Estacionou do outro lado da rua. Desceu devagar. E então viu Arnaldo, parado na calçada, olhando para a casa. Ele estava diferente, mais magro, curvado. O terno, antes impecável, agora parecia largo demais. O cabelo, antes arrumado, estava despenteado. Os olhos não tinham mais aquele brilho arrogante, apenas cansaço. Francisco atravessou a rua. Foi até ele. Ficaram lado a lado em silêncio, os dois olhando para a casa restaurada. Foi Arnaldo quem falou primeiro. A voz estava rouca. Ela ficou bonita. Francisco não respondeu. Arnaldo continuou sem tirar os olhos da casa. Eu só adiei. Achei que ninguém ia se importar. Francisco virou-se para ele. Eles se importaram por 20 anos. Arnaldo fechou os olhos. Ele começou a se afastar. Francisco o chamou. Arnaldo. O homem parou. Não virou. Francisco respirou fundo. Pensou no pai, na carta, nas palavras que nunca esqueceria. Demorou, mas a casa ficou. Arnaldo baixou a cabeça. Os ombros tremeram levemente. Então continuou andando, devagar, sem olhar para trás. Francisco o viu desaparecer na esquina. Não sentiu raiva, não sentiu alegria. Apenas encerramento. Ele subiu os degraus da varanda. O casal estava esperando com sorrisos nos rostos. A senhora segurava uma pequena placa de madeira entalhada. Queríamos te dar isso, como agradecimento. Francisco pegou a placa, leu a inscrição. Honra não se negocia. Ele reconheceu na hora as mesmas palavras que o pai tinha escrito no verso da carta. Foi ideia do meu marido, disse a senhora. Ele achou que essas palavras deveriam ficar aqui, para sempre. Francisco olhou para o senhor idoso. O homem tinha os olhos marejados. Seu pai nos ensinou isso. E você também. Francisco segurou a placa com cuidado. Posso colocá-la na varanda? O casal sorriu. Essa casa também é sua, Francisco. Sempre foi. Ele fixou a placa ao lado da porta, com cuidado, com respeito. Depois desceu os degraus e ficou olhando de longe. A casa estava de pé, restaurada, honrada. E pela primeira vez em décadas, Francisco olhou para ela sem vergonha, apenas com respeito. A casa ficou. 6 meses depois, Francisco estava no escritório quando recebeu a ligação. Era a filha do casal. Meu pai faleceu hoje de manhã, no sono, em paz. A voz dela estava embargada, mas havia uma serenidade ali. Ele pediu para eu te avisar, disse que você ia querer saber. Francisco fechou os olhos. Sinto muito. Não precisa.
Ele viveu bem os últimos anos, graças a você. Houve uma pausa. Ele deixou algo para você. Pode passar lá quando quiser. Francisco foi no mesmo dia. A casa estava silenciosa. A senhora idosa o recebeu na porta. Estava de luto, mas serena. Ele morreu feliz, disse ela, sabendo que essa casa ia ficar para nossos filhos, com a escritura em mãos. Ela o levou até a varanda. Ali, em cima de uma cadeira, havia um envelope. Francisco pegou. Dentro, uma carta escrita com letra trêmula. Francisco, se você está lendo isso, é porque já parti. Não fique triste. Vivi mais do que esperava. E vivi com dignidade. Queria agradecer. Não só por regularizar a escritura, mas por nos devolver algo que ninguém mais acreditava que existia. Justiça. Seu pai foi um homem bom. E você provou que a bondade dele não morreu com ele. Ela passou para você. Cuide dessa casa quando eu não estiver mais aqui, não como dono, mas como guardião da memória de todos que amaram esse lugar, com gratidão eterna. Francisco dobrou a carta devagar. Guardou no bolso. A senhora o olhou. Ele tinha razão, sabe? Você é exatamente como seu pai. Francisco balançou a cabeça. Eu passei anos achando que meu pai era fraco, que ele tinha desistido. A voz dele falhou. Mas ele não desistiu. Ele protegeu. A senhora segurou a mão de Francisco. Seu pai estaria orgulhoso. Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Então Francisco se despediu e desceu os degraus da varanda. Mas antes de ir embora, parou e olhou para a placa de madeira ao lado da porta. Honra não se negocia. O vento bateu nas árvores. A madeira antiga da casa rangeu, como sempre rangeu. E Francisco sorriu. Não de tristeza, não de vitória, mas de paz. A casa ficou. 2 semanas depois, durante o velório do senhor idoso, Francisco viu Arnaldo no fundo da igreja. O homem estava sozinho, curvado, quase irreconhecível. Quando a cerimônia terminou, Arnaldo se aproximou da viúva, com o boné na mão, os olhos baixos. Eu sinto muito. A senhora olhou para ele, por um longo momento. Então, assentiu. Obrigada. Arnaldo saiu sem olhar para Francisco, e Francisco não o seguiu. A casa ficou. Meses se passaram. A casa continuou de pé, agora sob os cuidados dos filhos do casal. Eles mantiveram tudo como estava: a placa, a varanda, o assoalho que rangia. Francisco visitava de vez em quando, não por obrigação, mas porque queria. Em uma dessas visitas, ele subiu até o antigo quarto, o lugar onde havia encontrado a carta do pai. E ali, no mesmo buraco no assoalho, deixou uma carta própria. Para quem encontrasse no futuro, para quem precisasse lembrar. Esta casa foi vendida com honra, foi defendida com coragem. Cuide dela, Francisco! Ele fechou o assoalho, desceu as escadas e saiu. Lá fora, o vento movia levemente a placa na varanda. A madeira antiga rangia, como sempre rangeu. E Francisco sabia que o pai, onde quer que estivesse, finalmente descansava em paz. No fim, Francisco entendeu uma coisa simples e poderosa. Dinheiro constrói prédios. Caráter constrói legado. Ele passou anos tentando apagar o passado, quando na verdade o que precisava era enfrentá-lo. Descobriu que o pai nunca foi fraco. Foi forte o suficiente para escolher honra, quando seria mais fácil escolher orgulho. E quando chegou a vez dele, fez o mesmo. A casa ficou. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não é sobre vencer alguém. É sobre não perder quem você é no caminho. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar dele, teria escolhido o lucro ou a honra? Comenta aqui embaixo o que você faria. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E mostra que ainda existem pessoas que acreditam que honra não se negocia. Nos vemos na próxima história.